Fala, turma! A nossa aula de hoje é exclusiva sobre crase. Trouxe questões recentes de muitas bancas que contemplam esse assunto. E você acha fácil crase? Nem sempre. Às vezes há algumas pegadinhas. Você já sabe, tem crase? Substitua a palavra feminina por uma masculina. Deu ao antes da palavra masculina, você já sabe. Tem crase antes da palavra feminina. Mas aí eu indago, será que todas as vezes fazer essa substituição é suficiente? Não é. E se aparece um pronome indefinido, eu uso crase ou não antes do pronome indefinido? E também os pronomes possessivos, nossa, minha, sua. A crase é facultativa, obrigatória ou não pode usar? E então é sobre isso que falo na nossa aula de hoje. Antes disso, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber a notificação de todas as nossas aulas. O PDF da nossa aula de hoje também está aqui na descrição do vídeo. Pare o vídeo, resolva as questões em PDF e depois assista a correção do mestre Mário. Vamos lá! Banca César Granrio, questão de nível médio para o cargo do Banco do Brasil. Como já disse, pare o vídeo, resolva a questão, depois assista a correção. Já acessou o PDF também que está aqui na nossa descrição do vídeo? Quero ver quantas questões você vai acertar. O sinal indicativo de crase é obrigatório, de acordo com a norma padrão, na palavra destacada em. Então, já parou o vídeo, já resolveu? Vamos resolver uma a uma. Para a primeira alternativa, o atendimento a necessidades. Esse A destacado terá o acento de crase. O acento de crase será obrigatório. É importante e necessário você compreender o que diz o enunciado e ter muita atenção. Então, onde teremos um acento obrigatório de crase? O atendimento a necessidades. Aquele fato clássico lá que você já sabe o que ocorre. Se você pode substituir a palavra feminina por uma masculina e deu ao, você utilizará a crase, o atendimento a necessidades, o atendimento aos atos, e aí nem sempre funciona. É sobre isso que quero falar com você. Você precisa de conhecer as regras da crase. Comece por quando não usar a crase. Primeira coisa aqui, você vai observar, quando esse A estiver no singular, vamos escrever aqui, está no singular, e a palavra da frente está no plural, substantivo aqui, eu vou colocar aqui mesmo, estiver no plural, você não pode usar crase. Não use o crase com artigo ou a crase mesmo no singular antes de palavra no plural. Então, não é obrigatório o acento aqui, você não pode usar. Muita atenção! Os sistemas baseados em pagamentos móveis têm chamado a atenção. Faça aqui já dá para você substituir a feminina por uma masculina. Eu sempre uso ato, pode usar a que você quiser. Tem chamado o ato, não é isso? Se deu o antes de uma palavra masculina, você vai usar somente o a. Então aqui está correto, tem chamado a atenção. Então o acento aqui não é obrigatório, o acento indicativo de crase. Outra coisa, ele tem chamado o quê? Verbo transitivo direto. Com verbo transitivo direto, você não usa crase, não usa. Por quê? Porque o verbo transitivo direto ele não vai exigir a preposição a. Por exemplo, vou fazer uma outra frase aqui. Ó. Fui à praia. Tem crase ou não tem crase? É disso que nós precisamos saber. Então, ele foi aqui. Isso daqui, quem vai a algum lugar. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Com verbo transitivo indireto, eu posso usar crase, mas com verbo transitivo direto, não uso crase. Descartei também a alternativa B. A opção pelas moedas digitais está vinculada à possibilidade. E agora, tem de ter crase neste caso ou não? Então, vamos ver. Aquilo que está vinculado, vamos ver aqui. Ele estava vinculado a alguma coisa. Então, este nome aqui, ele exige a preposição a. O governo estava vinculado ao grupo tal. Ou então o grupo tal estava vinculado ao governo ou ao governo. Então, está vinculado, eu falaria o quê? Ao
ato, não é isso? Está vinculada ao ato de alguma coisa, ao ato de diminuir. Deu ao antes de uma palavra no masculino, você já sabe, aí eu uso crase antes de uma palavra no feminino. Então, vinculada à possibilidade. Por quê? O termo nome vinculado exige a preposição a, mais o artigo definido feminino a, que vem antes de possibilidade. Então, obrigatoriamente, na alternativa C, tem de ter crase vinculada à possibilidade. Algumas tendências observadas no comportamento do consumidor e nas tecnologias influenciar a infraestrutura. Ele influencia verbo transitivo direto. Aí você já sabe, com o verbo transitivo direto eu não uso crase. Por quê? Porque ele é um verbo que não vem acompanhado de preposição. Então é importante você observar isso daqui, que já ajuda muito. Muitos dos meus alunos falam, professor, não vamos estudar crase. Por quê? Porque é fácil. Aí chega lá na prova, daqui a pouco tem questões lá da CESP, SEBRASP, e também tem questões da FGV. Você vai ver que se o examinador quiser complicar, ele complica. Então, verbo transitivo direto não vem acompanhado de ir ou por preposição. E se não tem a preposição, você não pode ter crase. Por que você não tem crase se não pede a preposição a? Crase é a junção da preposição a exigida pelo termo anterior, mais o artigo definido feminino a. Se não há essa preposição, só um a, sem acento. Então aqui está correto e não posso usar a crase. Os clientes tradicionais dos bancos já costumaram a utilizar. Pegou a sua prova e tem crase, você já coloca lá, não uso crase, antes de verbo no infinitivo. Não uso crase também antes de palavras no masculino. Estou fazendo aqui uma síntese do que é mais cobrado. Antes dos pronomes indefinidos, veremos já também que é um pronome indefinido. São, por exemplo, toda, certa, alguma, alguém, ninguém, quem, e também os pronomes pessoais. Não uso crase antes dos pronomes pessoais. Mestre, são só essas daqui? Não, tem outras, mas aqui estão as mais utilizadas. Então, aqui não poderia ter crase, está correto sem crase, porque aqui em cima fala que é obrigatório. Vamos ver a próxima questão, também de nível médio, da banca SES Gran Rio. Em qual das alterações feitas em ainda fiel à boa técnica, o emprego do acento de crase não está de acordo com a norma padrão? Gente, você está fazendo a prova, vem aqui, circule ou coloque dentro de um retângulo ou um quadrado, como quiser, porque você fica atento, senão você vem, essa primeira aqui está correta, vem e marca. E não está, ele pediu que não está de acordo. Primeiro ponto, vamos compreender o enunciado. Se ele é fiel, você é fiel a alguém ou a alguém? A alguém. Então, quando aparecer, por exemplo, o substantivo, ou então o adjetivo, neste caso, o homem fiel, então o adjetivo fiel, ele vai exigir a preposição a. Então aqui você já entende. Se a palavra da frente exigir o artigo definido feminino a, nós teremos o a com acento indicativo de crase. Ele era fiel à boa técnica, ele era fiel, eu poderia falar ao ato? Sim, ao ato técnico. Então, deu ao, aqui então o emprego da crase está correto. Agora eu tenho de achar uma onde está errado. Ainda fiel àquela técnica. Aí você observa aqui, mas cadê a crase? Olha ela aqui. Eu tenho a, mais o pronome, aquela é pronome o quê, gente? Já se lembrou, se você falou de papum, é pronome demonstrativo certinho, né? Aquele, aquela, eu estou demonstrando. Então, esse caso aqui eu já sei. A palavra fiel, o nome fiel, exige a preposição a, mais o a que começa o pronome demonstrativo, então deu a com acento indicativo de crase. Então, aquela aqui está correta. Eu preciso de uma errada. Ainda fiel a toda técnica. E agora? Está errado ou está certo? Aqui, por isso que eu falo, ele era fiel a toda técnica, ele era fiel a ato ou ao ato? Ele era fiel ao ato. Mestre, então aqui tem que ter crase porque eu vim aqui e coloquei uma palavra masculina e antes da palavra masculina
usei ao. Aí eu tenho que usar crase antes de uma palavra feminina, certo? Errado. Por isso que não é simples. Às vezes é uma questão fácil, mas você tem de se ater às, como eu falo sempre, as regras do português são fáceis, né? Difíceis não são as exceções. Então, aqui eu tenho o quê? Quando eu falo toda, quando eu falo certa, quando eu falo, por exemplo, alguma, quando eu falo alguém, quando eu falo, por exemplo, quem, são o quê? Os pronomes indefinidos, correto? Então, você consegue identificar os pronomes indefinidos de maneira mais fácil, porque não define aquela pessoa, aquela coisa. Quando eu falo alguém chegou, quem? Não sei. Então, pronome indefinido. Antes de pronomes indefinidos, eu não uso crase. Então, neste caso aqui, a alternativa B que está correta, porque não uso crase antes de pronome indefinido. Você viu? Se aqui fizesse dessa forma e desse certo, só substituir a feminina por uma masculina, o português seria exato. E longe disso, o português não é exato. Então aqui já sei. O correto seria ainda fiel a toda técnica. Ainda fiel à sua técnica. E agora aqui eu tenho o quê? Quando aparece lá sua, quando aparece minha, quando aparece nossa, aqui eu tenho o quê? São os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, eles indicam uma ideia de posse, não é isso? Pronomes possessivos indicam ideia de posse. Quando aparecem os pronomes possessivos, o uso da crase é facultativo. Você pode usar ou não, correto? Então aqui está correto e eu preciso dar errada. Ainda fiel à sua técnica ou à sua técnica. Fique atento. Mas para que seja facultativo, o termo anterior tem de exigir a preposição a. Ainda fiel à velha técnica. Ele era fiel. Quem é fiel a alguma coisa, mas o a de a velha, então deu a com acento indicativo de crase. Ainda fiel ao ato velho, então aqui certinho. Ainda fiel, mesmo caso da anterior. Quem é fiel a, mais o a aqui, ainda fiel ao técnico, então descartei. A única que é a alternativa B. Viu que não é tão simples crase? Então, muita atenção, muito estudo. Agora temos aqui uma questão da VUNESP aplicada em 2021 de nível médio. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do trecho a seguir de acordo com a norma padrão de concordância, então aqui já é um assunto mais amplo, regência e crase. Qual é a mais fácil? Concordância, regência ou crase? Crase, não é isso? Então, você vai começar por aquele mais fácil. Eu vou começar por crase, que é o mais fácil, que é o terceiro. Então, vamos ver. Para chegar às melhores. Então, quem chega, você precisa de saber que eu tenho um verbo transitivo indireto. Pode ser um verbo intransitivo também, não pode? Maria chegou, ponto. Ok, entendi. Agora, se eu falar para chegar, e aí? Para chegar a algum lugar. Verbo transitivo indireto exige a preposição a. Aí você tem de observar aqui que esse chegar às melhores soluções. Então, esse adjetivo está no plural. Tem de ter muita atenção. Você já sabe, eu não uso crase no singular antes de palavra no plural. Ele se referia a mulheres. Ele se referia, vou colocar aqui, ele se referia a mulheres. Terá crase ou não? Porque quem se refere, vou colocar aqui, ele, vou completar a frase, senão vai ter erro aí. Ele se referia, ou ele referia-se, não, a colocação pronominal aqui não importa nesse momento, a mulheres. Então, eu tenho aqui um substantivo no plural. Se eu tenho um substantivo no plural e o artigo ou a crase está no singular, você já sabe, não pode ter crase. E se eu vier e colocar aqui, ele se referia às mulheres, aí sim. P de plural, certinho. Voltando aqui, para chegar, então já sei que quem chega, chega a algum lugar. Tão perto de chegar a algum lugar e não em. E agora a palavra da frente, ela vai exigir o artigo no plural, as melhores. Mas o a aqui vai ser o quê? Então eu terei
que usar crase, não é isso? Então já venho aqui, descarto, descarto, descarto. Então, sem grandes sofrimentos, já vim aqui e descartei 3 alternativas. Só restaram 2 alternativas, correto? Então, chegar às melhores soluções, chegar aos atos. Deu ao aqui antes de uma masculina, ok, eu uso crase. E agora? Bastam, então aqui está certo. Não vou completar aqui já. Não bastam palavras. Por quê? Vamos colocar na ordem direta, eu falaria o quê? Palavras não bastam. Palavras aqui, sujeito no plural. Sujeito no plural, verbo também no plural. Então, palavras não bastam. Correto? E agora, necessária ou necessário? É necessário a atitude. Gente, tem aqui aquela frase clássica, né? Vou colocar aqui, ó, proibido. E eu falo o quê? Proibido entrada, vou colocar aqui. Proibido entrada. Vou colocar o é antes também. E agora, como vai ficar esta frase? É proibido entrada, correto? Sim, essa frase está correta. Quando aparecerem as expressões é proibido, é necessário, é bom, aí você já sabe. E aqui eu tenho o substantivo. Quando esse substantivo não vier acompanhado de artigo, vai para o masculino. Então, é proibido a entrada, é necessário atitude, quando não vier acompanhado de artigo, não é isso? Agora eu vou fazer aqui, ó, vou pegar uma frase menor aqui, só para a gente compreender. Não veio acompanhado por artigo, pode ser pronome também. É proibida essa entrada. Não, quando o substantivo aqui não estiver acompanhado do determinante, você já sabe. É no masculino que vai ficar o termo. Então, entrada é proibido. Estranho, não é? Mas é real. E agora, se eu disser é proibida ou proibido, não sei, é proibido a entrada. Agora eu tenho o substantivo entrada, não tem? E aqui ele veio acompanhado de um determinante. Quando vem acompanhado de ou por um determinante, você já sabe o que ocorre? Vai concordar com esse determinante. Então, a entrada é proibida. Olha o A aqui com o mesmo A aqui. Então, esse A aqui vai concordar desse predicativo do sujeito que está exercendo a função de adjetivo. Eu falaria entrada proibida. Pronto. Entrada substantivo, proibida adjetivo. Você memorizou? Se não tem aqui o determinante, o que acompanha o substantivo masculino, tem, vai concordar com ele. Então, é proibida a entrada, são proibidas as entradas. Então, aqui eu falo o quê? Como tem o determinante aqui, vai concordar com ele. Então, tem que ter o mesmo A. Então, eu falo o quê? É necessária, não é isso? Necessária. Não pode ser necessária. Gabaritei a questão. Então, aqui eu falo sem faltar. Ele faltou em ou ele faltou com? Sem faltar com ações efetivas. Eu falaria o quê? Ele faltou com o respeito. Quem falta, falta com alguma coisa. Aqui já entra o caso de regência. Não precisamos sofrer nem com regência, nem com concordância verbal. O que deixo aqui a dica, comece por aquele que você tenha mais facilidade, correto? Agora a questão de nível superior da VUNESP do ano de 2021. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto a seguir de acordo com a norma padrão. Primeira coisa, tem crase para completar, você vai se lembrar. Não uso crase antes de palavra no masculino, isso daqui é clássico, antes de verbo, antes dos pronomes pessoais e também os pronomes indefinidos, aqui já requer mais atenção. Porque quais são os pronomes indefinidos? Você precisa de conhecê-los também. Não uso crase no singular antes de palavra no plural. Isso daqui já ajuda muito. Então, vamos ver aqui.
Anos a serviço. Serviço é uma palavra no masculino, não é isso? Então, já sei, para a primeira eu não posso usar crase. Então, anos a serviço. Foi graças. Se é graças a alguma coisa. Então, aí já tem de ter crase? Será? Não, aqui eu tenho o pronome pessoal reto. Eu não uso crase antes dos pronomes pessoais. Então, a segunda não pode ter crase. Só restaram as duas últimas alternativas. Hoje deram lugar a máquinas. Quem dá alguma coisa a algo ou alguém. Então, aqui eu tenho o quê? Verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto, ele tem dois complementos. Um objeto indireto, vou voltar aqui. Um objeto direto e um objeto indireto. Então, quem dá alguma coisa, dá algo a alguém ou a alguma coisa. Vou colocar alguém que é menor aqui. Então, eles deram lugar às máquinas. Então, porque quem dá alguma coisa a alguém. A mais o as que vem acompanhando o substantivo máquinas vai dar a com acento indicativo de crase. Por isso que a alternativa D está correta. Deram lugar às máquinas. No período, mostra respeito por ele e diz: você é nosso parceiro rumo à sociedade sustentável. O acento indicativo de crase foi empregado por qual razão? Então vamos observar aqui o que pede a questão. É muito importante você compreender deste modo aqui o enunciado questão da OCP do ano de 2021. Muito recente. Está contemplando crase do mesmo jeito. E quando fala lá, ele foi rumo, ele estava rumo. Vou colocar aqui, ó. Nosso parceiro, quem está rumo a alguma coisa, não é isso? Então, por que tem crase? Ali o a, exigido pelo nome rumo, mais o que? O a de sociedade, que é uma palavra no singular feminino. Então, aqui, rumo à sociedade. Tem crase por isso. Houve a junção da preposição a que rege rumo, ok, então até aqui está correto. Houve a junção da preposição a, olha aqui, rumo, como eu disse aqui, esse primeiro a aqui é o quê? A preposição, que rege rumo, com o artigo a que acompanha o substantivo feminino sociedade, certinho, olha aqui. Então é o quê? Ele estava rumo a, mas o a de a sociedade deu a com acento indicativo de crase. Rumo ao ato contra o governador. Deu ao antes da masculina, terei crase. Nem sempre. Você se lembra do que contemplei ainda nessa aula. Houve a fusão da preposição a, que rege o verbo dizer, porque ele diz o que? Você é nosso parceiro. Então, quem diz algo aqui é um verbo transitivo direto. Ah, mas outro dia eu vi o verbo dizer que é verbo transitivo indireto. Também pode ser. Ele disse ao pai, aí seria um verbo transitivo indireto. Então, houve a fusão da preposição a, que rege o verbo dizer? Não, está errado. O verbo dizer ali não pede a preposição a. Cadê? Não tem. Com o artigo a que acompanha. Aqui está correto, mas a primeira parte está errada. Ocorreu a junção do pronome oblíquo a com o artigo a? Não, esse primeiro a aqui é o quê? Não é pronome oblíquo a, é uma preposição exigida pelo nome rumo, não é isso? Nosso parceiro rumo a alguma coisa. O trecho a sociedade corresponde a uma locução adverbial formada por palavra feminina? Não. Aqui não é locução adverbial. As locuções adverbiais femininas, elas pedem o uso da preposição. Por exemplo, se eu disser ela chega à noite, ela chega à tarde, ela estava à toa, ela foi feita às pressas. Aí sim. Aqui não. A sociedade sustentável aqui não tem nada disso. Aqui eu tenho o quê? Um substantivo feminino, correto? O trecho a sociedade tem função de objeto indireto, apresentando, portanto, a preposição a junto ao artigo definido a. Gente, então, neste caso aqui, nós temos de ver quando fala aqui, o trecho a sociedade sustentável tem função de objeto indireto, rumo à sociedade sustentável. Ele estava indo rumo a alguma coisa.
Para que você tenha um objeto indireto, você tem de ter um verbo transitivo direto. E rumo aqui é verbo? Não. Rumo aqui é um nome, correto? Então é complemento nominal. Não é verbo transitivo direto. Para que você tenha objeto indireto, você tem de ter um verbo transitivo direto. E já vimos que rumo não é. Bem interessante esta questão. Referente ao excerto, se aquilo, vamos ver o que pede, assinale a alternativa correta. Pare o vídeo, resolva a questão, ela também está aqui no nosso PDF, aproveite e se inscreva neste canal também, dá um like na nossa aula, deixe nos comentários se está gostando, se quer mais aula sobre esse assunto. Quando aparece aqui esse trecho, esses termos destacados aqui, é o que a gente vai ver de que fala a questão. Questão do ano 2021 de nível superior da OCP. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Mesmo se refere ao termo aquilo. Então vamos ter que ler. Se aquilo que podemos ver, ouvir, provar, cheirar ou tocar é acessível à nossa compreensão, o mesmo não acontece quando se trata de uma ideia abstrata. O mesmo o quê? Então aqui quando fala o mesmo é ver, ouvir, provar, cheirar ou tocar. Como você sabe? Por quê? Aí você tem que fazer uma leitura com maior atenção. O que seria esse mesmo aquilo? Se aquilo que podemos ver, aquilo, o mesmo aquilo? Não. O mesmo aqui eu poderia falar. Se aquilo que podemos ver, ouvir e provar é acessível à nossa compreensão, ver, ouvir e provar não acontece quando se trata de uma ideia abstrata. Em uma ideia abstrata você não cheira o amor, você não prova o amor, você não ouve o amor, você não vê o amor e nem você toca, correto? Então aqui está errado, não se refere ao termo aquilo, e sim aos verbos. Os itens em destaque têm a mesma função sintática no excerto. Quais são os itens? Se, vou anotar aqui, então eu tenho se, e aqui embaixo também outro se. Então vamos lá. Se aquilo que podemos ver. Gente, esse primeiro se ele puder ser substituído por caso, vamos ver. Caso aquilo que possamos ver, ouvir ou cheirar seja acessível à nossa compreensão. Correto. Se é substituído por caso, é uma conjunção, o quê? Você já se lembrou aí, se você já falou assim, condicional, porque expressa uma condição. Acertou. E o próximo se? É o mesmo, não acontece quando se trata de uma ideia abstrata. E esse se aqui? Este se aqui, nós temos o quê? Um verbo pronominal. O que é verbo pronominal? Já é autoexplicativo. Verbo pronominal é aquele verbo que vem acompanhado de um pronome oblíquo átono. Pode ser o se, vou corrigir aqui, olha ele aqui, o se, ou então o me. Por exemplo, eu não me machuquei. Ok, então aqui é o verbo machucar, eu não me machuquei. O verbo machucar, ele é um verbo pronominal porque ele vem acompanhado do pronome oblíquo átono, que pode ser me ou se. Não disse eu não se machuquei, né? Um erro clássico aí. Aí eu falaria o quê? Ele não se machucou. Então, o verbo pronominal seria o tratar-se e machucar-se. Então, aqui tem a mesma função sintática? Não. Um é o quê? Conjunção e o outro é um verbo pronominal. Observando aqui, questão da OCP, né? Itens tem acento ou não tem? E item tem acento? Nenhum dos dois tem acento. E hífen tem acento? Aí já tem. Por quê? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em "em", mas não acentuo as paroxítonas terminadas em "ens" e nem "em". Aí você vai falar, mestre, mas por que próton é acentuado? Prótons, porque aqui já é uma paroxítona terminada em "ons". Próton e prótons são acentuados, ok? Memorize aí, hífen tem acento e o resto não tem mais. Paroxítonas terminadas em "em" ou "ens" não tem acento. O sinal de crase inacessível à nossa compreensão é facultativo. Acabei de explicar, quando aparecer minha, é o que mais? Sua, nossa, isso aqui é o que? Nós temos os pronomes possessivos, são aqueles que indicam uma ideia de
possessivos de posse. Aí você pode usar ou pode não usar, acessível à nossa compreensão ou acessível à nossa letra C de coração, que está correta. Em quando se trata, a colocação do pronome antes do verbo é opcional. Quando o pronome vem antes do verbo, eu tenho o caso clássico de próclise, o pronome vem antes do verbo. Para que o pronome venha antes do verbo, eu tenho as palavras atrativas, você já ouviu falar muito. Que são palavras atrativas? São aquelas que atraem o pronome oblíquo átono para perto delas. E aqui, as mais cobradas são o quê? Os advérbios, aula de colocação pronominal. São os advérbios, tem outros também que são muito cobrados, né? As orações subordinadas também são palavras atrativas. Os pronomes relativos, tem outros também. Aqui estão os mais cobrados e as palavras negativas, muito importante. Então, aqui eu tenho o quê? Quando é uma oração subordinada adverbial. Então, oração subordinada, ela é uma palavra atrativa. Então, o correto é quando se trata. Não tem de opcional, não. Não poderia falar quando trata-se. Errado, então é quando se trata. O verbo trata está no singular porque concorda com o sujeito. Gente, então vou colocar aqui, ó. Vou trazer um exemplo aqui. Trata-se de obras, alguma coisa lá. Até aqui é o que importa. Quando aparecer esse se, você tem de identificar. Esse se é um índice de indeterminação do sujeito ou esse se é uma partícula apassivadora? Quando eu tiver um verbo transitivo indireto, esse se é um índice de indeterminação do sujeito. Memorize, anote no seu caderno. Verbo transitivo indireto, índice de indeterminação do sujeito. Se é índice de indeterminação do sujeito, isso significa que o sujeito é indeterminado. Então, ele não concorda com o sujeito, nada não. Então, aqui eu vou descartar essa alternativa, porque sujeito indeterminado não tem o sujeito ali. E o verbo será sempre usado na terceira pessoa do singular, correto? Aí eu vou trazer um outro exemplo aqui. Vendem-se. Vamos aqui, ó. Vendem-se casas. Aí você já vem aqui, tem o se, isso aqui é em concordância verbal. Se ele vendeu o quê? Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, esse se é uma partícula apassivadora, aí sim o verbo concorda com o sujeito. Olha o sujeito aqui, o sujeito paciente. Então, sujeito no plural, verbo também no plural. Então, o correto é vendem-se casas e vende-se casa. Por quê? Porque ele vai concordar com o sujeito. Sujeito no singular, verbo também no singular. Esse é o quê? PA, partícula apassivadora. Ok? Está gostando da aula? Inscreva-se no nosso canal. Questão FGV. FGV é uma das bancas que exigem mais o português aí. A modificação necessária para que esse texto fique correto é: onde está o erro aqui? Vamos ver? Está progredindo deve ser substituído por progrediu? Será que está correto desse jeito que estamos fazendo? Não está correto. Por quê? Olha, vamos voltar aqui. Ó. O mundo está progredindo. Esse está progredindo é uma ação que está ocorrendo no presente. Lá no inglês é o que a gente chama de presente contínuo. E progrediu, ele progrediu é o quê? Pretérito, então vai interferir. Quando ocorre essa mudança de tempo verbal, vai interferir. Tornam-se, deve ser eles tornam-se. Mesma coisa lá de cima, presente, não é? E ficaram é passado, então vai interferir. Não posso trocar uma frase do presente para o passado. A ir deve ser substituído do que ir. O mundo está progredindo e os recursos tornam-se mais abundantes. Prefiro, gente, regência, quem prefere, aí você já vem aqui e anota. Eu prefiro maçã do que pera, não maçã a pera, correto?
Quem prefere, prefere uma coisa à outra, nunca do que. Memorize isso daí. A modificação para que esse texto fique correto é de um rei deve ser substituído por real. De um rei aqui está correto. Se eu vier aqui e colocar um banquete real, também está correto. Então, se já está correto, eu preciso modificar para que fique correto. Se está correto, está ok. Há 100 anos deve ser substituído por há 100 anos. Então, olha aqui, de um rei há 100 anos. O que deveria ter usado aqui é o há com H e acento. Por quê? Está indicando o tempo passado. O há para se referir a tempo passado é o há com H e acento. Então, por isso que a alternativa E está correta, porque o trecho errado no texto é esse A com acento indicativo de crase, deveria ter usado o A no passado. Tem aquela música clássica lá, não tem? Eu nasci há 10 mil anos atrás, não é isso? Há 10 mil anos atrás. Isso aqui é bem interessante você compreender também. Esse A aqui indica o quê? Tempo passado, até aqui está certo. Agora, se já indica tempo passado, não precisa de usar o A atrás, poderia falar eu nasci há 10 mil anos, ou então eu nasci 10 mil anos atrás, aqui é uma redundância, não precisa de usar, correto? Mais uma da FGV, questão nível superior 2020. Nesse texto, Machado emprega corretamente o acento indicativo da crase. A frase abaixo, em que esse mesmo acento está empregado de forma adequada, vamos ver aqui em cima. Olha aqui, a polícia é uma instituição necessária à ordem. Se é necessário a algo ou a alguém. Mas o A de a ordem deu o quê? A com acento indicativo de crase. É necessário ao ato. Correto. Onde também foi empregada a crase de maneira correta. Os clientes pagaram a compra a crédito. Aí, crédito aqui eu nem vou escrever. Não uso crase antes de palavras no masculino. Já sei também, olha aqui, todo, também palavra no masculino. Não uso crase. Ninguém abandonou. Olha aqui, ficou fácil, FGV, nível superior, quem diria, hein? FGV é casca grossa mesmo. Então, descarto também. Agora vamos ver aqui, o motorista deu a documentação ao policial. E agora? Ele deu verbo transitivo direto e indireto. Ele deu o quê? A documentação, objeto direto. A quem? Ao policial, objeto indireto. Aqui, se tem crase, não é a junção da preposição a, mas o artigo definido feminino a. Aqui já vem um macete. O mesmo verbo ele não pode ter dois objetos indiretos. Quando esse documentação vem acompanhado aqui por crase, isso indica que ele veio acompanhado por preposição. E o complemento que vem acompanhado de preposição é um objeto indireto. O mesmo verbo não pode ter dois objetos indiretos. Então, ele deu o quê? A documentação, aqui seria o quê? A documentação seria o objeto direto, sem crase mesmo. E ao policial seria o quê? O objeto indireto. Então, está errado. A alternativa correta é o quê? Todos os policiais saíram à mesma hora. Todos os policiais saíram ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho o quê? Uma locução, olha aqui, à mesma hora. Locução adverbial feminina. Seria o quê? Ele estava à toa, à tona, à noite, à tarde, locução adverbial feminina. Correto? Então, locução adverbial feminina vem, eu uso a crase, à mesma hora. Agora, questão Sebrasp, vamos lá. No trecho, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja constitui um direito. A expressão a que poderia ser substituída por. Gente, aqui é bem interessante. Eu vou fazer uma maneira mais fácil aqui. O livro de que gosto é bom. Eu sempre faço umas frases bem simples, porque o que nos importa aqui é isso. Aqui. O livro de que gosto ou o livro que gosto? Aqui está correto, o livro de que gosto. Por quê? O verbo gostar, ele exige a preposição de. Então, o livro de que gosto.
Quando esse verbo vem depois, aqui é interessante você identificar o pronome relativo. Quando esse verbo vem depois do pronome relativo, a preposição exigida pelo verbo virá antes dele. Este é, olha aqui, no sentido amplo a que me referi. Quem se refere a alguma coisa. Olha para onde ela veio, para antes do pronome relativo, correto? Então vamos ver. Essa expressão a que poderia ser substituído por qual? Vamos ver? A que não, eu não uso crase antes do pronome relativo que. Aí você vai falar assim, mas outro dia eu falei, ó, eu poderia falar aqui, ó, vamos ver, a qual, essa é a pessoa a qual me referi. Está correta essa frase? Está, porque quem se refere a alguma coisa. Quando for o pronome relativo qual, você pode usar crase. Agora, se for o pronome relativo que, você não usa crase. Anote aí no seu caderno. Então, no sentido amplo, aquele que me referi. Não, aqui deveria ter uma crase, porque o verbo referir vai exigir a preposição a. Aquele que me referi. Então, descartei. Não pode ser o que, porque o verbo referir exige a preposição a. Eu poderia falar concebida no sentido amplo ao qual me referi certinho, porque quem se refere a alguma coisa. Então, a letra D está correta. Aquela, olha aqui, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi. Eu me referi ao sentido amplo. Ao sentido amplo não é aquela, então seria aquele que me referi. Aí você poderia utilizar. Por quê? Aí, neste caso, seria porque sentido amplo é uma expressão no masculino. Então, descarto, a alternativa é por isso, correto? Aquele que me referi. Mais uma SEBRASP, nível superior, para dar início a essa ecologia. O acréscimo do sinal indicativo de crase no vocábulo a manteria correta a expressão? Teria ou não tem, certo ou errado? Manteria a correção gramatical do texto? Errado. Por que o texto ficaria de forma errada? Por quê? Puxar aqui. Essa é o quê? Um pronome demonstrativo. Não uso crase antes dos pronomes demonstrativos. Aí você vai falar assim, aí eu nem terminei a frase, né? Exceto aquele e suas variações. Fui àquele lugar. Certinha essa frase, por quê? Porque quem vai a, mais o a de aquele, deu a com acento indicativo de crase. Mas antes de essa e esta eu não uso. Então, se falar que colocaram a crase aqui, manteria a correção? Não. Ela está errada. Questão Selecon de nível superior, ano 2020. Reescrevendo o trecho, coordenam as funções relacionadas à vida. O emprego do acento indicativo de crase é obrigatório em. Aqui ele trouxe um exemplo, é muito importante. Coordenam as funções. Primeira coisa, eles coordenam o quê? As funções. Com verbo transitivo direto, eu não uso crase, certinho. Relacionadas à vida social. Se está relacionado a alguma coisa. Mas o a aqui vai dar a com acento indicativo de crase. Por quê? Esse adjetivo relacionadas exige a preposição a. Relacionadas ao ato de viver. Deu ao antes de uma palavra masculina, você já sabe. Terá a crase. Fique atento, que pode ser, por exemplo, se tiver uma palavra substantiva precedida de um pronome indefinido, por exemplo, toda, certa, aí você não usa crase antes dos pronomes indefinidos. Vale você se lembrar de que esses pronomes indefinidos têm mais um monte aqui, ó. Pode ser quem, pode ser alguma, pode ser alguém, mais um monte, mas fique muito atento principalmente ao todo, que as bancas cobram muito. Coordenam as funções. Então, pare o vídeo, vamos ver onde o acento indicativo da crase é obrigatório. Parou o vídeo, resolveu a questão, acertou, errou? Deixe aqui nos comentários. Então,
coordenam as funções relacionadas às suas propriedades básicas. Aí você fala, eu vou usar aquela regra lá de substituir a feminina por uma masculina, relacionadas aos seus próprios, aos seus atos, por exemplo. E aí, tem crase ou não tem crase? O acento de crase é obrigatório, sim ou não? Aí você já vem aqui, você já observa aqui, ó, palavra no masculino. Já pegou a sua prova? Tem crase? Você já vem aqui e escreve. Não usa o crase antes de verbos no infinitivo e não usa o crase antes de palavras no masculino. Só isso não, tem mais um monte de regra. Mas aqui já são duas que ajudam muito. Relacionadas à integração individual. Se está relacionada a alguma coisa, mas o A de integração deu A com acento indicativo de crase. Relacionadas ao ato individual. Então, a alternativa C está correta. E a e a D, por que estão erradas? Relacionadas a determinações. Esse substantivo está no plural. Eu não uso crase no singular antes de palavra no plural. As funções relacionadas às suas próprias. Olha aqui. O A está no singular e aqui a palavra está no plural. Correto? Então aqui o acento de crase não é obrigatório. E se eu substituísse ali e colocasse essa frase? Ó, relacionadas, vou anotar aqui, relacionadas às suas, vou colocar aqui agora, às suas casas. Teria crase ou não teria? E agora, tem ou não tem? Relacionadas às suas crases. É obrigatório o acento indicativo de crase? Não, ele é facultativo. Correto? Por que ele é facultativo? Você pode usar e pode não usar. Por quê? Quando aparecerem as palavras, os pronomes possessivos, nossa, minha, sua, suas, você já sabe. Com os pronomes possessivos, o uso da crase é facultativo. Então, relacionadas às suas casas. E aqui eu não poderia usar crase, porque a crase está no singular, antes palavra no plural. Questão da Selecom, muita atenção também em crase. Gostou da nossa aula? Inscreva-se neste canal, dá um like e ainda compartilhe com seus amigos. Um abraço e até a próxima aula.